Graça e paz, amados de Deus, como é que vocês estão? Estudantes iniciantes de teologia, tudo bem com vocês? Feliz ano novo, Happy New Year. Feliz ano novo. Estamos aí postando vídeo, gravando vídeo com a graça de Deus no primeiro dia do ano 2021, dia 1º de janeiro. Estamos aí, hoje é a 43ª aula, né, no nosso livrinho. Estamos na página 196, praticamente na metade do livro, estamos seguindo, né? E se você não me conhece, sou o pastor Anderson, estamos aí postando vídeos, conhecimento teológico na internet. Se inscreva no nosso canal se você não é inscrito, ative o sininho das notificações, dê o like, comente para ajudar a engajar o canal. E você vai ver também aqui abaixo nas descrições o link para o Apoia-se, né? Se você entende que esse canal tem abençoado a sua vida, de outras pessoas, você pode nos abençoar aí, né, no Apoia-se, com um valor de R$5, 10, 15, aquilo que Deus colocar no seu coração. Quem sabe aí, né, você esteja com o propósito de abençoar algum ministério. Eu vejo esse canal como um ministério também, como parte do meu ministério. Se você sente no coração de abençoar, R$5, né? Às vezes R$5 você não compra nem uma coxinha com guaraná natural. Então, abençoe este canal, tenho certeza que Deus há também de recompensá-lo em nome de Jesus. Você fazendo isso, você poderá também estar fazendo parte do nosso grupo do WhatsApp, e depois que alcançarmos a meta lá, vamos estar sorteando um livro de teologia, né, todos os meses para os apoiadores, ok? Eu estou na página 196 do nosso livrinho, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, que é um clássico da editora Vida, Maya Pilmer. Estamos falando sobre os sacrifícios, né, a eficácia do sacrifício. Então, essa página 96, lá em cima, no primeiro parágrafo, você que está acompanhando conosco, eu sei que tem irmãos acompanhando conosco juntamente com o livro. Então, lá em cima, na página 96, vai dizer o seguinte: o profeta desanimara de crer que o povo seria capaz de guardar a lei, pois o pecado dele fora escrito com um estilete de ferro. Jeremias 17:1. Seu coração era mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Jeremias 17:9. Não podia mudar o coração, como também o etíope não podia mudar a sua pele, segundo Jeremias 13:23. Tão calejados estavam e tão depravados eram que os próprios sacrifícios não lhes podiam valer. Jeremias 6:20. Na realidade, haviam se esquecido do propósito primordial desse sacrifício. Do ponto de vista humano, o povo não oferecia nenhuma esperança, mas Deus confortou a Jeremias com a promessa da vinda de um tempo quando, sob uma nova aliança, o coração do povo seria transformado, quando haveria a perfeita remissão dos pecados, segundo Jeremias 31. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados, segundo o verso 34, né? Jeremias 31. Em Hebreus 10, versos 17 e 18, encontramos a inspirada interpretação dessas últimas palavras, em que se concretizaria uma redenção perfeita mediante um sacrifício perfeito, que dava a entender que os sacrifícios de animais haviam de desaparecer, segundo Hebreus 10, capítulo 10, versículos 6 ao 10. Então, irmãos, como eu falei em outro vídeo, né, ainda na velha aliança, ainda, né, na velha dispensação ali, na aliança mosaica, os próprios profetas de Deus, né, antes da vinda de Jesus, séculos antes, já pré-anunciavam de que aquela aliança ali, a aliança mosaica, ela iria em algum momento ser superada, certo? Você vê aí o profeta Isaías, o profeta Jeremias, anunciando aí a vida de alguém que, uma referência ao Messias, de que iria estabelecer uma aliança que iria ser, ter um cunho espiritual, né? Uma verdadeira circuncisão iria acontecer, não apenas da carne, mas do coração. Então, essa ideia de que Deus iria fazer uma operação espiritual na vida do povo já era assim, já era difundida entre os profetas, dando a entender que a nova aliança em Cristo Jesus iria superar, né? Iria fazer com que a velha aliança fosse abandonada, superada, né, pela nova em Cristo Jesus. Então, o próprio apóstolo Paulo vai dizer isso, né, lá em Colossenses, né, que todo aquele sistema de sacrifícios do Antigo Testamento eram sombras, né, apontavam, tipificavam a obra que Jesus estaria por realizar para redimir a humanidade. Então, os próprios profetas, eles não sabiam em que momento, né, exatamente,
mas eles já eram usados por Deus para trazer esse prenúncio de que haveria uma aliança na qual Deus iria remir os homens, no qual Deus iria realizar algo, transformar corações, né? Como diz os profetas, os corações de pedra em coração de carne. Então uma referência direta, né, aos corações que seriam transformados pelo Espírito Santo, né? 2 Coríntios 5,17, você sabe, aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura, eis que tudo se faz novo. Ou seja, corações de pedra foram transformados em corações de carne. Fala da regeneração, né, que Deus realizou na vida dos homens. Diz mais aqui, por meio desse sacrifício, o homem desfruta de uma experiência, uma vez por todas, a qual lhe dá uma aceitação perfeita perante Deus. O que não foi possível conseguir pelo sacrifício da lei, obteve-se pelo perfeito sacrifício de Cristo. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Segundo, né, Hebreus 10:11, se referindo a Jesus como nosso sumo sacerdote. Então, em outras aulas nós já falamos, né, que Jesus também exerceu esse tríplice ofício, né? Jesus era profeta, Jesus era sacerdote e Jesus era rei. Perfeito? Não um sacerdote comum, mas a Bíblia vai chamá-lo de sumo sacerdote, o principal sacerdote. E segundo o próprio autor da Epístola aos Hebreus, capítulo 7, versículo 25, Jesus, como sumo sacerdote, vive a interceder pelos crentes, pelos santos, por mim e por você. Que bênção, né? Ponto 5. Resta uma questão a ser considerada. É certo que havia pessoas verdadeiramente justificadas antes da obra expiatória de Cristo. Abraão foi justificado pela fé, segundo Romanos 4:23, e entrou no reino de Deus. Moisés foi glorificado, né, segundo Lucas 9:30, e Enoque e Elias foram arrebatados. Sem dúvida, muitas pessoas santas em Israel alcançaram a estatura espiritual desses homens dignos, por saberem que os sacrifícios de animais eram influenciados e que o único sacrifício perfeito era o de Cristo. Então, em que base foram salvos estes santos do Antigo Testamento? Interessante, né? Ali responde: foram salvos por antecipação do futuro sacrifício realizado. A prova dessa verdade encontra-se em Hebreus 9:15, que ensina que a morte de Cristo era, em certo sentido, retroativo e retrospectivo, isto é, que tinha uma eficácia em relação ao passado. Então isso é muito importante você guardar. O sacrifício de Jesus tem a eficácia, um poder retroativo. O que isso significa na prática? Ou seja, todos os santos do Antigo Testamento receberam esse benefício do que Jesus realizou na cruz do Calvário 2000 anos atrás. Eu digo também que é uma obra com eficácia retroativa e também é uma obra que visa também não somente o passado, mas também o futuro. Por quê? Porque nós temos a certeza, eu e você precisamos ter a certeza, que Jesus perdoou nossos pecados, certo? É uma obra que tem uma perspectiva retroativa, retrospectiva, perdoa os nossos pecados no passado, perdoa os nossos pecados no presente. E você duvida que o sacrifício de Jesus tem o poder e a eficácia de perdoar os nossos pecados que você vai cometer daqui a 2 anos, daqui a 5 anos? Pois é, porque pecadores somos. Somos pecadores e não existe ninguém impecável que não peque. Então como é que eu tenho a certeza de que eu serei redimido, estarei redimido daqui a 3, 4 anos quando eu errar, quando eu pecar? Porque pecamos todos os dias, né? Pois é saber que o sacrifício de Jesus tem a eficácia, né? No sentido retroativo, no qual purificou os nossos pecados, e também teve a ser feito na vida dos santos no Antigo Testamento. Abel, Elias, Enoque andou com Deus. Então todos esses homens tiveram nesse sentido, principalmente esses que viveram antes da lei de Moisés, né? Como você tem aqui, por exemplo, Enoque andou com Deus, Abel, certo? Isso é interessante. Aí demais aqui, Hebreus 9:15 sugere o seguinte pensamento: a antiga aliança era impotente para prover uma redenção perfeita. Cristo completou essa aliança e inaugurou a nova aliança com a sua morte, a qual efetuou o resgate das transgressões cometidas sob a primeira aliança.
Isso significa que Deus, ao justificar os crentes do Antigo Testamento, assim o fez em antecipação da obra de Cristo, a crédito, por assim dizer. Cristo pagou o preço total na cruz e apagou a dívida. Deus deu aos santos do AT uma posição que a antiga aliança não podia comprar. Mas fez isso tendo em vista uma aliança vindoura que podia efetuar essa compra. Se perguntassem aos crentes do Antigo Testamento se durante a sua vida gozaram dos mesmos privilégios que aqueles que vivem sob o Novo Testamento, a resposta seria negativa. Não havia nenhum dom permanente do Espírito Santo que acompanhasse o seu arrependimento e fé. Não desfrutavam da plena verdade sobre a imortalidade revelada por Cristo. E, de modo geral, eram limitados pelas imperfeições da dispensação a qual viviam. O melhor que se pode dizer é que apenas saborearam algo das boas novas vindouras, ok? Então, nós vimos aqui, obviamente, né, que os santos do Antigo Testamento, a gente pode negar que Davi não teve comunhão com o Senhor. Ele mesmo vai declarar lá, em 2 Samuel capítulo 23, já no seu leito de morte, já velho, Davi vai dizer: o Espírito do Senhor falou pela minha boca. Certo? Sim, a gente entende que alguns santos do Antigo Testamento foram usados de maneira especial pelo Espírito Santo, né? Diferente de hoje, onde o Espírito Santo é morada de todo aquele crente que é fiel. Mas eles já, os santos do Antigo Testamento, vislumbraram uma perspectiva assim de comunhão com Deus, né? Citando novamente Enoque, que Enoque, no capítulo 5 de Gênesis, vai dizer que Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Caramba, que coisa, né? Andar com Deus, andar, né? Essa metáfora do andar fala sobre um estilo de vida, fala sobre um viver, um caminhar, um andar diário na dependência de Deus. Andou com Deus. Quando você anda com uma pessoa, é porque você gosta dessa pessoa, é porque você tem intimidade com ela, é porque você considera ela sua amiga, seu amigo, não é verdade? Pois é, Enoque andou com Deus porque ele tinha intimidade com o Senhor para andar com ele, né? Expiação no Novo Testamento. Vamos lá. A expiação que fora pré-ordenada desde a eternidade e pré-figurada tipicamente no ritual do AT, cumpriu-se historicamente na crucificação de Jesus, quando se consumou o divino propósito redentor. Está consumado, né? Lá no grego, tetelestai, essa palavra, está consumado. Os escritores dos evangelhos descreveram os sofrimentos e a morte de Cristo em muitos pormenores, algo que não se observa nas narrativas de outros eventos das profecias do Antigo Testamento, o que indica a grande importância do evento. Alguns escritores da escola liberal defendem a teoria de que a morte de Cristo foi acidente e tragédia. Segundo eles, ele iniciara seu ministério com grande esperança de sucesso, mas depois viu-se envolvido em certas circunstâncias que ocasionaram sua destruição imprevista, a qual não pôde escapar. Eu estava até falando sobre isso agora, né, na resenha que eu fiz do livro Em Busca do Jesus Histórico, exatamente sobre isso, de que os teólogos liberais, eles escreveram, todos eles escreveram isso, né, que Jesus foi pego de surpresa, Jesus não previa sua morte, Jesus não se apresentou jamais como Filho de Deus, como ser divino, tampouco como ser messiânico, e que o propósito de Jesus de fato era se rebelar contra Roma, e só que seus planos deram errado, né? Seus discípulos teriam escondido o corpo de Jesus por 50 dias, de maneira que daria tempo do corpo dele entrar em decomposição e não ser reconhecido. Aí os discípulos teriam inventado essa história que Jesus teria ressuscitado corporalmente. Então se percebe quantas loucuras eles ensinaram, os teólogos liberais. Então você que não sabe, os teólogos liberais geralmente foram os teólogos, né? Quando a gente fala de teólogo liberal, são os teólogos ali, os alemães do século XVIII, XIX, XX, que partem do pressuposto, quando eles vão interpretar a Bíblia, de que a Bíblia está cheia de problemas, né? Que a Bíblia não é a palavra de Deus inspirada, de que ela tem muitos erros, de que ela é cheia de mitos, de que Jesus não teria dito muito do que está escrito nos evangelhos. O evangelho de João, por exemplo, que prova a divindade de Jesus, seria uma corrupção da igreja, um evangelho corrompido pela doutrina grega, helênica, enfim, existem muitos pormenores, né?
Mas enfim, vamos seguir. Vai dizer aqui, tá. Mas o que diz os evangelhos a respeito disso? Segundo seu testemunho, Jesus sabia desde o princípio que o sofrimento e a morte faziam parte de seu destino devidamente ordenado. Em sua declaração de que o Filho do Homem deveria sofrer, a palavra deveria, entre aspas, indica a vocação divina e não a fatalidade imprevista e inevitável. Jesus, em seu batismo, ouviu as palavras: "Este é meu filho amado em quem me agrado", ou "quem me comprazo", né? Mateus 3,17. Essas palavras são extraídas de suas profecias. A primeira, de duas profecias. A primeira declara a filiação do Messias e sua divindade, segundo está escrito em Salmos, capítulo 2, verso 7. E a segunda descreve o ministério do Messias como servo do Senhor, Isaías 42:1. O servo mencionado em Isaías 42:1 é o servo sofredor de Isaías 53. A conclusão a qual chegamos é que, mesmo na hora do seu batismo, Jesus estava ciente do fato de que o sofrimento e morte faziam parte da sua vocação. A rejeição das ofertas de Satanás no deserto implicava um desfecho trágico de sua obra, pois ele escolheu o caminho árduo da rejeição em vez do fácil e popular. O próprio fato de o santo estar no meio do povo, Lucas 3:21, que se batizava, como também de submeter-se ao mesmo batismo, foi um ato de identificação com a humanidade pecaminosa a fim de levar os pecados desse mesmo povo. O servo do Senhor, segundo Isaías 53, seria contado entre os transgressores. O batismo de Jesus pode ser considerado como o grande ato de amorosa comunhão com a nossa miséria, pois nessa hora ele se identifica com os pecadores e, por conseguinte, em certo sentido, sua obra de expiação tem início. Que é uma pergunta que muitos crentes novos convertidos fazem, talvez se você seja aí um novo convertido, quem sabe, assistindo esse vídeo, e tenha se perguntado por que raios, se Jesus não tinha pecado, por que ele foi lá se batizar no Rio Jordão por João Batista? Né? João Batista questiona também isso, né? Aí Jesus disse: para se cumprir toda a justiça. A resposta de Jesus é muito enigmática para alguns, mas a maioria dos estudiosos, teólogos, intérpretes entendem que quando Jesus disse para se cumprir toda a justiça, era justamente para dizer: João, eu me identifico com essa obra, João, estou me identificando com o que você está fazendo aqui no Rio Jordão, que é anunciando o reino de Deus, que é anunciando a minha vinda e que é necessário que o povo se arrependa. Então Jesus, quando ele vai se batizar no Rio Jordão, não é porque ele tinha pecado. A Bíblia diz que nós cremos nessa declaração de que ele é o Cordeiro Imaculado de Deus. Mas Jesus, ele se batiza justamente para se identificar conosco. Aliás, ele assumiu a forma humana. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5 em diante, Paulo vai dizer isso, que o nosso Senhor Jesus, ele assumiu a forma humana, sim, encarnou, assumiu a forma de servo, de escravo, para que pudesse se identificar conosco, viver aqui nessa terra, morrer por nós. Então isso é muito interessante. É importante que a gente tenha esse entendimento. Jesus se identificou conosco, sentiu fome, sentiu sede, foi tentado em todas as coisas, mas não pecou. Perfeito? Diz mais aqui. O Senhor, durante seu ministério, referiu-se muitas vezes à sua morte em linguagem velada e figurada. Mas em Cesareia de Filipe, ele claramente disse aos discípulos que deveria sofrer e morrer. Naquele tempo em diante, ele procurou esclarecê-los sobre o fato de que teria de sofrer para que, sendo avisados, não naufragassem sua fé ante o choque da crucificação. Ele também lhes explicou o significado da sua morte. Não a deveriam considerar tragédia imprevista e infeliz a qual ele teria que se resignar, e sim como morte cujo propósito era fazer expiação. O Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate por muitos. Então, você vai ver em livros de historiadores, até mesmo de teólogos, dizendo que Jesus foi assassinado por Roma. Só que os evangelhos vão dizer outra coisa. Vão dizer que Jesus se entregou voluntariamente, deu a sua vida. Jesus estava no controle de toda a situação, até sua prisão, até a sua crucificação. Jesus, ele não foi pego desprevenido, não, como dizem os liberais, como dizem os céticos, ok? Ele voluntariamente deu a sua vida em resgate por muitos. Na última ceia, continuando, Jesus deu instruções acerca da futura comemoração de sua morte, como supremo ato de seu ministério. Ele ordenou um rito que comemoraria
a redenção da humanidade. Assim, com a Páscoa comemorava a redenção de Israel do Egito. Seus discípulos, que ainda estavam sob a influência de ideias judaicas acerca do Messias e do reino, não podiam compreender a necessidade de sua morte e apenas com dificuldade podiam aceitar o fato. Mas, após a ressurreição e a ascensão, eles o entenderam e a partir de então sempre afirmaram que a morte de Cristo fora divinamente ordenada como meio de expiação. O testemunho constante deles era que Cristo morreu por nossos pecados uma vez por todas e para sempre, né? João 29 vai dizer isso, né? João Batista dizendo: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Eu não estou lembrado se eu falei isso em outros vídeos, mas essa palavra tirar o pecado no original grego dá a ideia de levar para longe, afastar de nós. Ou seja, Jesus fez isso por nós na cruz do Calvário, né, irmãos? Que benção. Jesus, ele tirou, ele levou para longe o nosso pecado. E a palavra pecado lá está no singular, né? Em João 29. Interessante, dando a ideia de que Jesus levou para longe, nos redimiu do pecado original. Sim, o pecado herdado lá do Éden, de Adão. Interessante, depois você confere, não está no plural, né? Jesus é o Cordeiro de Deus que tira os pecados, não, ele tira o pecado. Ou seja, dando a ideia, uma referência de que nos remetendo à questão do pecado original. Okay? Então Jesus é a solução do pecado da humanidade. Mais aqui, ó. Na última ceia, Jesus deu instruções acerca da futura comemoração de sua morte como supremo ato de seu ministério. Ele ordenou um rito que comemoraria a redenção da humanidade, assim como a Páscoa comemorava a redenção de Israel do Egito. Seus discípulos, que ainda estavam sob a influência de ideias judaicas acerca do Messias e do reino, não podiam compreender a necessidade de sua morte e apenas com dificuldade podiam aceitar o fato. Mas, após a ressurreição e a ascensão, eles entenderam e a partir de então sempre afirmaram que a morte de Cristo fora divinamente ordenada como meio de expiação. O testemunho constante deles era que Cristo morreu por nossos pecados uma vez por todas e para sempre. Aliás, eu repeti de novo no parágrafo, vocês perceberam. Mas vamos lá, a necessidade da expiação. A necessidade da expiação é a consequência de dois fatos: a santidade de Deus e a pecabilidade do homem. A reação da santidade de Deus contra a pecabilidade do homem é conhecida como sua ira, a qual pode ser evitada mediante a expiação. Portanto, os pontos-chave de nosso estudo serão santidade, pecabilidade, ira e expiação. Ok? Então, vamos analisar esses 3 pontos aí nas próximas aulas. Perfeito? Santidade, pecabilidade, ira e expiação. Tem muita coisa ainda para falar sobre a expiação. Ok? Deus abençoe e até a próxima aula. Marca aí, eu estou marcando aqui onde eu parei. Ó. Beleza? Ok. Deus abençoe.